Dando sequência, a experiência de sucesso Data Week da Paranoá, com foco no processo modalidade de desempenho, categoria ouro de 2 a 4 anos. No que tange à arquitetura do Brasil Digital, consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, quanto à dimensão e-digital, economia baseada em dados. No que tange às tecnologias, especialmente inteligência artificial, e quanto à governança ESG, o E, o ambiental, o meio ambiente. Gustavo, a palavra é com você. Legal, obrigado, Ari. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu vou passar a nossa experiência. Espero contribuir com as pessoas que assistem a gente aqui. Essa é a minha fábrica, tá? Paranoá. Ela tem 40 mil metros de área construída. São várias fábricas dentro de uma. E aqui que começou todo o processo de transformação desde 2017. A Paranoá fabrica tapetes, revestimento termoacústico do assoalho de caminhão e mangueiras automotivas para caminhões e carros, né? Tudo começou em um drama de 2015, que eu trago aqui a curva de produção de veículos com pano de fundo, e a gente viveu um momento maravilhoso de 2013 a 2012, investindo muito dinheiro, acreditando nos 5 milhões de veículos, né, que poderia chegar, e aí, de repente, o mercado vira, não foi bem assim a história que aconteceu, o mercado caiu 50%, o dólar subiu, de repente, de 2 para 4, e os juros de 7 para 14. O que aconteceu é que eu tinha uma dívida muito grande, porque eu tinha investido muito em máquina, e eu tinha os juros para pagar mensal, e o EBITDA virou negativo, e a gente tinha praticamente quebrado nessa época, e acontece um milagre, que é um turnaround muito forte, que a gente fez, e a gente consegue salvar a empresa em 2015, né? Isso é um momento muito importante, porque eu digo que é aqui que nascem as bases para a transformação digital. Se eu não tivesse sofrido isso, eu não teria feito, a gente não teria feito o que fez, né? Então, a base é nunca chegaremos mais nessa situação, e leia-se aí, nunca mais eu pegar dinheiro em banco, né? Então, foi essa a premissa a partir desse momento. O gatilho pós esse momento foi uma dor em 2017, que era falta de capacidade, claro. A gente produzia 120 mil produtos em uma das plantas, e o cliente pediu para comprar 240 mil produtos, o dobro. E eu precisava de 10 milhões de investimento. E o ciclo natural do empresário seria: vai no banco, pega o dinheiro, duplica as fábricas com a ineficiência que ela tem, paga juros que nem um condenado e quebra, né? Esse é o ciclo perigoso, principalmente aqui no Brasil, que o custo capital é tão alto, né? Então, em vez disso, a gente recebeu os pedidos dos moldes, falou, cara, e se a gente digitalizar esses moldes, né? E aí vem as perguntas natural, né, de um presidente, um diretor, que é, cara, quanto custa? Aí veio a resposta, 600 mil, eu não tinha 10 milhões, mas tinha 600 mil. E aí vem a pergunta depois disso, que é qual é o payback? A resposta eu não sei. Eu vou digitalizar, mas e aí vamos pagar para ver. Então, esse foi a decisão corajosa que a gente teve, né? E foi nessa linha de injeção de PU. E em seguida, termoformadora, extrusão, carrossel, despumação, etc. E a gente fez isso em 2018. Então, a gente tomou a decisão de dezembro de 2017, preparou a fábrica em 2018. Em 2019, ligou a fábrica digital. E aí começou a ter um monte de dados. A gente não sabia o que fazer com os dados. Então, a gente começou um debate sobre filosofia digital. A gente era toda semana, de quinta, 2 horas todas as quintas, debatia o caso do AlphaGo, o filme Minority Report, O Homem que Mudou o Jogo, o Laura, que é um algoritmo que está nas UTIs dos hospitais de São Paulo, o livro do Kai-Fu Lee, etc. E criou o conceito de fábricas vivas e criou um sistema baseado num conceito que a gente representa em 3 robôs. Robô digital extrator, que tem toda uma tecnologia importante de extração de dados, engenharia de dados, como comunica, etc. Tem o robô inteligente, que processa os algoritmos, né? E tem o robô de ação, que executa a ordem do inteligente ou simplesmente uma automação, né? Isso forma uma tríade,
de robôs, que a gente chama de nanocélula. Todo sistema tem essa lógica, e essa lógica forma milhões dessa celulinha que vai processando o dado, e isso forma um corpo que representa a fábrica viva, né? Então, aqui, em relação às melhores práticas, o que a gente faz? A gente extrai o dado, a gente procura extrair os 6Ms do Ishikawa, apropriando o dado a pés, né? A gente cria um sistema de comunicação entre bancos eficiente, né? A gente consolida, integra todos os softwares numa mesma data lake bronze, aquele data lake relacional. Depois a gente evolui esse data lake para prata e ouro, né? São data warehouse, e a gente chama que isso aqui é a mínima condição estrutural super importante que as empresas, quando dê o primeiro passo, já dê nessa filosofia, que é praticamente conectar todos os equipamentos a um mundo único de dados, tá? Feito isso, a gente tem duas camadas: a camada de sincronia de atividades, a camada que guia as pessoas e as máquinas do que ela tem que fazer naquele momento, elimina atividades que não agregam valor e garante a qualidade. E aí tem uma outra camada, que é a camada inteligente, que é extração de conhecimento autônomo, né? Por exemplo, a gente está mapeando tudo que acontece na planta, então acontece coisa boa, acontece coisa ruim todo dia, e você começa a encontrar as causas nos dados que você colhe. E daí você combina conceitos de engenharia potentes e habilita uma nova era de oportunidade. Então, cronoanálise em tempo real, balanceamento, CEP, controladoria. Agora a gente está testando umas LLMs para habilitar a conversa entre homem e máquina, né? E assim por diante, né? A gente agora está vivendo um momento muito especial, que é transformando nossos robôs em super membros Six Sigma, para times Seis Sigmas, né? Onde eles ajudam a gente a achar a causa raiz de maneira autônoma. Vocês podem ver que as camadas são representadas por esses ícones, que é a maneira que a gente teve de organizar o que a gente ia fazendo em escopos definidos, e isso ajuda a gente a escalar essa solução internamente e fora da fábrica, né? Então, por exemplo, técnico de futebol é uma coisa diferente. Quando o operador bate o ponto está integrado com as OPs, sabe que o operador é melhor aonde e direciona naquele momento numa TV para o operador aonde ele tem que trabalhar, né? A gente criou também, para melhorar a comunicação interna, um tipo Facebook interno, que toda a comunicação é feita aqui, né? Aí a gente tem hoje, atualmente 65 RPAs, mais um orquestrador próprio. A gente começou com UiPath e acabou programando tudo em Python aqui dentro. Então, isso liberta os humanos do que é desumano, né? A gente consegue fazer as pessoas não terem mais que fazer atividades que, se você olhar, aquilo não faz sentido, né? Ficar preenchendo documento ou entrando em sites de clientes para poder baixar arquivo, ler arquivo, comparar com outro, isso tudo é feito automaticamente. E aí, na filosofia, eu brinco aqui, eu falo, cara, R rápido e barato, por favor, cara, né? Algumas lições aprendidas, cara, a gente quebra a cabeça, né, bastante, mas a gente tem a fábrica como um grande laboratório. Então, por exemplo, a máquina, quando percebe que vai faltar material, ela que chama empilhadeira. Então, a gente estava com Wi-Fi. O Wi-Fi tem zonas cinzentas que perde conexão. Então, a gente teve que reformular o código para LoRa, por exemplo, né? Ou dispositivos RFIDs em peças metálicas que dá o efeito Faraday. A gente teve que criar uma forma afastando o RFID de uma forma com borracha para não evitar esse problema. O fato é que para todo desenvolvimento tem muita cabeçada, tem muita dor, e isso faz a gente evoluir, validar a solução na nossa fábrica de maneira mais robusta, né? Então, na primeira fábrica das 6 que a gente tem, a gente conseguiu dobrar o faturamento, mantendo 100% de qualidade, 100% de entrega e ganhando eficiência. Aqui é legal, importante dizer que na transformação digital eu dou muita importância ao mundo físico, ao mundo analógico, né? Porque o mundo digital sozinho
ele não tem tanto valor quanto a soma do mundo físico, analógico com o digital. Então, eu vejo hoje muito, mesmo tendo modelos matemáticos para prescrever soluções de causa raiz, se você não tiver um time bem preparado para trabalhar junto com os robôs digitais, acaba que não adiantando muito, né? Então, é super importante, competência humana é um dos eixos mais importantes que tem. Aqui a gente foi reconhecido ano passado, ganhando o Prêmio Nacional de Inovação em 2023, né, pela CNI Sebrae, na categoria Médias Empresas, né? E planos futuros para a gente é continuar a formação de pessoas, então a gente criou uma escola, que a gente tem aqui 50 alunos por ano, com uma entidade que dá aula para eles de como codificar, né? E aí, no final de cada ano, a gente contrata 20 menores aprendizes, são filhos de funcionários de 14 a 17 anos, eles entram como menores aprendizes na fábrica, e nas várias áreas, eles buscam dores reais e propõem projetos digitais. Então, você cria um ciclo virtuoso de criação de projetos. A gente tem um plano muito forte para 2024 que está acontecendo, que é a digitalização de toda a fábrica de Mangueira, desde a entrada de material ou da puxada de fornecedor, ou melhor, desde da análise da estabilidade dos ediais, dos programas das montadoras até a entrega do produto final, né? A gente busca sempre, tudo que a gente faz, a gente busca fazer de uma maneira escalável e de maneira que ajude a democratizar a tecnologia, não só para a gente, mas para outras empresas, através da própria DataWake, que é uma startup que nasceu lá dentro. A gente está evoluindo bastante a nossa rede neural e a gente está agora numa pegada que é muito, muito legal, que é essa criação, tunar LLMs, tipo ChatGPT, tunada para resolver problemas específicos e, como eu disse, habilitar o diálogo entre homens e máquinas, né? E, por fim, aqui, dos planos futuros, a gente está muito voltado ao desenvolvimento de biomateriais, materiais de fontes renováveis, e não só o descarte, mas de quem você compra, né? Então, hoje em dia, tem nego de fumo vindo da queima da biomassa, antioxidante vindo da madeira e etc., né? Então, resumindo, a gente tem um alinhamento de 4 dos 5 pilares, 17 dos 23 fundamentos do ecossistema Brasil Digital. Eu acho que não vale a pena passar por todos. A gente tem alinhamento dos 7 dos novos eixos da E-Digital, né? E 92 ações estratégicas, né? Aqui a gente conseguiu, para pôr tudo isso em pé, a gente acabou aplicando 15 das 15 tecnologias digitais habilitadoras, né? E em relação à governança ESG, a gente tem uma academia, junto com a academia, a gente tem parcerias com o Senai, Mauá, INSPER, Unicamp, USP São Carlos, Unesp. Hoje eu conheci a Intel, então a gente busca bastante parceria. O governo nos ajuda muito através de projetos com subvenção, FINEP, Senai, então é muito legal isso. Agora lançou o Mover, né? É muito importante a empresa saber usar isso, e porque isso é um diferencial competitivo muito, muito importante. Empresas parceiras, né? Unipac, Engrecon, Agroceres, Eurofarma. E sociedade, a gente, como eu disse, a gente treina os filhos e funcionários. A gente também tem um dojo de karatê Kyokushin dentro da fábrica, onde a gente treina as crianças e funcionários. Então, a gente tenta fortalecer o espírito, não só a competência técnica, mas fortalecer o espírito. Em relação ao meio ambiente, como eu disse, né, substituição de materiais fósseis por materiais de fontes renováveis. A gente compra energia de fontes limpas, né? E a gente também está com vários projetos em relação ao uso o objetivo é descarte zero, né? E tudo isso voltado à visão da pegada de carbono no escopo E1, E2, E3. Né? Pessoal, acho que é isso.
Parabéns, parabéns pelo, né, ficar dentro do tempo, mas principalmente pela experiência. 15 de 15 tecnologias e não esquecendo de pessoas, né, que é É o tão quanto, fundamental ali. que é o fundamental. Então, parabéns, não é à toa que chegou também lá muito em primeiro lugar na CNI. E então, Gustavo, você volta daqui a pouco. Tá. Vamos para a segunda experiência com a Schaeffler. A Mayara já colocou aqui na tela. Então, Mayara, a experiência de vocês, uptime, monitoramento de condições de rolamentos, foco no processo, modalidade, desempenho, categoria prata, para as dimensões no que tange ao Brasil Digital, promover o autodesenvolvimento, na dimensão da e-digital, educação e capacitação profissional, quanto às tecnologias inteligência artificial e IoT, e em governança ESG, o meio ambiente. Mayara, a palavra está com você. Muito boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, Ari. Bom, vou passar rapidamente, então, pela agenda, e o próximo slide já é a apresentação, tanto minha quanto da organização. A gente vai falar aí sobre a experiência em si, o que a gente quer compartilhar com vocês, o que a gente levantou aí de melhores práticas e de lições aprendidas, quais foram os ganhos quantitativos, né, com a implementação dela, quais são os planos que a gente tem para o futuro e também os alinhamentos aí com o ecossistema Brasil Digital, os eixos habilitadores, tecnologias habilitadoras. Enfim, eu sou Mayara Antunes, eu sou PMO aqui do Grupo Schaeffler, da área de pesquisa e desenvolvimento. Estou representando a Schaeffler, que é uma fornecedora global dos setores automotivo e industrial. Nós que estamos há mais de 75 anos aí no mercado, oferecendo serviços, soluções, sistemas e componentes para o setor automotivo, e aí aplicando em motocicletas, carros de passeios, veículos comerciais, ônibus. E no setor industrial, a gente tem aplicações aí em aeroespacial, mineradoras, aplicações agrícolas, geração de energia renovável, aplicações médicas, máquinas para a indústria no geral, e a gente atua também dentro do mercado de reposição independente de peças. Sobre a nossa experiência em si, a gente implementou o Uptime, que é um sistema de monitoramento de condição dos rolamentos dos nossos equipamentos. Esse projeto ele se baseou no monitoramento digitalizado dessa condição dos nossos rolamentos. Isso acontece através da instalação de sensores nesses equipamentos, que fazem toda a captação dos sinais de vibração e de temperatura, e com isso a gente consegue prever quais são os possíveis falhas e possíveis danos que esses equipamentos podem apresentar. Isso traz para a gente uma possível redução, né, no tempo de inatividade das máquinas, mas também a gente consegue ter um aumento na nossa taxa de planejamento de manutenção. Todos esses dados que são captados através dos sensores, eles são enviados para um gateway de forma autônoma, através de rede Wi-Fi. Eles formam uma rede em malha e eles são transferidos para uma nuvem. E aí, toda essa análise de dados, a gente utiliza a inteligência artificial, que também foi baseado no conhecimento da Schaeffler em rolamentos, né, por ser um produto de grande relevância no nosso portfólio. Então, a gente usou toda essa experiência em rolamentos que a gente tem para fazer toda essa programação e enviar sinalizações do que pode ser falhas e onde a gente precisa atacar. Como foi comentado lá no começo, ele tem o foco em processos, né? Porque ele traz aí um desenvolvimento e melhoria do nosso negócio. Ele também visa potencializar a nossa produtividade e a competitividade do negócio. E ele também está num ambiente que favorece o autodesenvolvimento e privilegia a sustentabilidade. E ele tem até 1 ano de implementação.
de melhores práticas, né, de tudo que a gente teve de ganho, que a gente pôde identificar com a implementação do projeto Optime, a utilização do algoritmos para a gente conseguir conhecer o comportamento dos nossos equipamentos, fazer essa análise dos dados. Isso trouxe um aumento de confiança para que a gente pudesse tomar decisões de forma mais especializada. Outro ponto também é a facilidade na implementação, na instalação desses sensores, ele é do tipo plug play. Então, a gente faz uma furação nos nossos equipamentos, em poucos segundos a gente já consegue rosquear ali esse sensor, fazer a configuração com o nosso aplicativo. Então, isso permite que várias máquinas sejam monitoradas em questões de poucas horas. Outra coisa que a gente identificou também, que particularmente é o que mais me chamou a atenção ao longo enquanto eu estava levantando todo esse mapeamento, né, do projeto, é a coleta de dados para aprendizagem. Então, quando a gente faz essa instalação dos sensores e a gente configura o aplicativo para aquele equipamento, ele passa por um período de aprendizagem. Então, ele começa a captar os sinais, entender o que é padrão, o que é o normal daquele equipamento trabalhar. E aí, ao ponto que ele percebe que não tem desvio, que aquilo é contínuo, ele passa automaticamente para o modo de controle. E quando ele percebe desvio do que ele registrou como normal do equipamento, ele já começa a sinalizar para os nossos operadores aonde que precisa ser atacado. Outro ponto também é a repetição dos dados, então isso foi bem legal. A gente não precisa de um gateway para cada sensor. Se cada sensor ele tiver próximo um do outro, a gente estima que em torno de 100 sensores para apenas um gateway. Então, essa repetição dos dados foi algo muito legal que a gente aprendeu, né, conseguiu identificar como melhor prática do projeto. E, de uma forma geral, tudo isso contribui para o nosso planejamento de manutenção, né? Seja para distribuir melhor as nossas mãos de obras, seja para distribuir ter um controle melhor das peças que a gente precisa para realizar essas manutenções, mas também para a segurança ambiental, para a segurança ocupacional e também para a proteção do patrimônio da empresa. De lições aprendidas que a gente conseguiu identificar também após a implementação e até mesmo durante a implementação, né, é que com o monitoramento da temperatura e vibração de forma digitalizada, a gente consegue melhorar a condição dos nossos equipamentos, porque além dele conseguir reconhecer esses desvios, a gente também consegue aprender condições novas desses equipamentos, coisas que a gente não fazia anteriormente, né? Então, ele começa a entender que aquilo pode ser o novo normal daquele equipamento, que ele pode trabalhar naquelas condições. Então, isso ajudou a gente, com certeza. Outra lição que a gente aprendeu, né? A Schaeffler ela já vem implementando sistemas de monitoramento há algum tempo, ainda não era de forma digitalizada como o Optime, e o Optime ele tem uma limitação, ele é para aplicação em equipamentos com rotação fixa, mas a gente conseguiu identificar que é possível integrar os dados que a gente coleta através desses outros sistemas de monitoramento para que a análise dos dados seja feita através da inteligência artificial do Optime. E com relação à gestão do projeto, acho que algo que a gente pôde aprender também é a importância do acompanhamento pós-projeto, né? Então, foi fundamental para a gente entender quais são as mudanças, onde que a gente precisa se adaptar, entender o que deu certo, o que deu errado e propor novas melhorias, né? E, além de todos os ganhos qualitativos que eu pude citar aqui, a gente também conseguiu mensurar alguns indicadores, né? Esse projeto ele foi implementado foi um projeto piloto, a gente teve que selecionar onde a gente queria implementar ele primeiro e a gente escolheu algumas centrais. Então, a gente selecionou 4 centrais para implementar. Essas centrais, elas controlam outros equipamentos das nossas áreas produtivas. Então, se a gente sofre uma parada inesperada, a gente sente o impacto nesses equipamentos das áreas produtivas. Depois que a gente concluiu a instalação, a gente fez um acompanhamento e a gente identificou como indicador de resultado
observado uma redução no tempo de parada de máquinas, então um ganho muito expressivo de 83%, que foi comparado 2022 com 2021. E, olhando para esse mesmo período, a gente identificou outro indicador, que é o tempo médio entre as quebras. E a gente também teve um ganho muito relevante de 77% nesse período. De planos futuros, né? A Schaeffler, ela tem muito orgulho de falar do projeto Uptime, a gente obteve muito sucesso com a implementação dele, e aí como os próximos passos, a gente quer, claro, ampliar a instalação desses sensores para que todos os nossos equipamentos da área Fabril trabalhem de forma autônoma e inteligente, mas também a gente quer integrar esse sensor, a plataforma do Uptime, com mais sensores de outros modelos, de outros fabricantes, e usufruir aí dessa inteligência artificial. E ainda nesse mesmo conceito do Uptime, a Schaeffler, ela quer instalar sensores para monitoramento da lubrificação dos nossos equipamentos. Então, a gente quer melhorar essa gestão da lubrificação, evitar a falha humana, ou qualquer potencial de problema de lubrificação, e além também, acho que o ganho maior que a gente teria é de fazer essa lubrificação de forma automatizada, né? E por último, mas não menos importante, como plano futuro, com o sucesso que a gente obteve, a Schaeffler identificou uma oportunidade de transformar isso num modelo de negócio, né? Então, de levar esse projeto para o mercado, né? Através de uma divisão de negócio de prestação de serviço e de soluções para a indústria em geral. Agora, entrando um pouquinho sobre os alinhamentos do ecossistema Brasil Digital. A gente entende que estamos alinhados com 4 desses pilares do ecossistema digital. Vou falar primeiro sobre pessoas, né? A gente sabe que o projeto ele impacta a rotina operacional, impacta diretamente a rotina operacional dos nossos funcionários, e ele traz essa necessidade do conhecimento digital. Ele auxiliou que nossas pessoas passassem a discutir o planejamento dos reparos, ao invés de ficar discutindo a urgência das paradas não planejadas. Ela permitiu que os nossos líderes dos segmentos produtivos estivessem ou estejam cada vez mais preparados para tratar essas paradas de forma programada, e também que consiga enxergar que esse projeto traz o potencial de um novo modelo tecnológico para analisar os nossos desempenhos de forma inteligente e autônoma. Ele traz também oportunidade de autodesenvolvimento dos nossos funcionários, desde o aprendizado técnico até o desenvolvimento de habilidades analíticas, como gestão de projetos. Ele também traz um modelo de desenvolvimento profissional que é o 70-20-10, que a Schaeffler prega muito, né? Porque desde o treinamento formal que a gente fornece antes de aplicar o projeto, de implementar o projeto, mas a troca de experiência durante a aplicação e o aprendizado durante a aplicação da tecnologia em si. Quando a gente fala de sociedade, né? As pessoas são o foco do nosso projeto, porque ele incentiva essa qualificação delas, aproveita o potencial de forma otimizada através dessas atividades analíticas. Com a instalação dos sensores, a gente reduz a coleta manual dos dados, a gente reduz o deslocamento dos nossos operadores, trazendo essa qualidade de vida. E pensando em sustentabilidade, com a instalação dos sensores, a gente tem uma identificação antecipada do que pode ser um problema, né, dos equipamentos. Isso evita risco de mau funcionamento, evita risco de segurança operacional e riscos ao meio ambiente também. Quando a gente fala de negócios digitais, o projeto ele foca, né, no aumento da produtividade através da redução do número de paradas. E como toda essa análise dos dados é baseada na experiência da Schaeffler em rolamentos, isso permite que ele se torne o nosso modelo de negócio, né, um modelo de negócio para a organização, e levar isso para o mercado em si. E quando a gente fala de economia digital, além do aumento da produtividade, que a gente pontuou aqui várias vezes, o projeto ele
ele otimiza a capacidade empresarial da empresa, né? Porque a gente está fazendo um uso melhor dos nossos recursos. Ele também promove a digitalização dos processos e possibilita aí um aprendizado contínuo. Quando a gente fala dos eixos da transformação, eixos habilitadores, né? A Schaeffler, ela promove a pesquisa e desenvolvimento através da implementação dessas tecnologias habilitadoras, então, internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, data science, etc. Tudo isso dentro do projeto Uptime, que já contempla. Também permite uma troca de informações dos equipamentos, né, o que facilita na nossa tomada de decisão em tempo real e baseado nas recomendações que são geradas pela inteligência artificial e pela computação em nuvem. Confiança no meio ambiente, né? Toda essa comunicação do Uptime com a central usa das melhores práticas de monitoramento de segurança cibernética, e a Schaeffler também oferece treinamentos onde são esclarecidas todas essas particularidades sobre a segurança da informação. Quando a gente fala de educação e capacitação, né, com a implementação do projeto, a gente forneceu treinamentos de capacitação para análise de vibração, e ela sempre está estimulando a qualificação dos funcionários para esse tipo de modelo de negócio de prestação de serviço. Os eixos da transformação digital. Quando a gente fala de economia baseada em dados, o nosso sistema ele permite uma integração com sistemas através da portabilidade de dados, né, proporcionando uma oportunidade de melhoria de competitividade. Um mundo de dispositivos conectados. O sistema ele permite integração com sistemas. A gente fomenta, né, a instalação de um projeto piloto, que foi o caso que aconteceu do projeto Uptime, mas depois, com os resultados, a gente também fomenta essa ampliação dos pontos de monitoramento remoto e visando integrar com tecnologias da indústria 4.0, né? O que pode ter de novo aí que a gente também pode usufruir e integrar. E novos modelos de negócios, né? Como eu falei, como ele é baseado na experiência da Schaeffler, ele permite levar isso como um modelo de negócio da organização. Falando agora sobre as tecnologias habilitadoras, a gente entende que a Schaeffler está alinhada com 7 dessas 15 tecnologias, sendo elas a inteligência artificial, porque, né, toda a análise dos dados, essa identificação de padrões e tendências para permitir essa decisão especializada, ela é baseada na inteligência artificial. Os sensores instalados nos equipamentos são partes integrantes do IoT, então, internet das coisas, o que permite essa coleta dos dados e a transmissão dele para a nuvem. Tecnologia das coisas, né? Os dados são o ponto principal do nosso projeto, uma vez que eles são coletados, processados, analisados e armazenados para ajudar os nossos sistemas de manutenção. A mobilidade, né? Ela está presente porque todas as equipes podem acessar os dados e tomar decisões de forma remota, usando apenas os dispositivos móveis. A conectividade, porque o projeto depende da conectividade para poder transferir esses dados dos sensores para a nuvem e também para fazer o acesso de forma remota, né, aos relatórios. A internet em si, né, ela é a infraestrutura que está por trás e que permite toda essa transmissão dos dados para a nuvem. E a cibersegurança, né, porque toda essa comunicação do módulo remoto com o sistema da computação foi desenvolvida com base no estado da arte da segurança cibernética. Então, a gente está coberto por todas essas tecnologias habilitadoras. E, por fim, o alinhamento com a governança ESG, né? A Schaeffler, ela tem a sustentabilidade como um pilar fundamental na sua estratégia. Ela tem trabalhado fortemente em desenvolver tecnologias inovadoras para tornar o movimento e a mobilidade cada vez mais sustentável, cada vez melhor. E pensando nesse contexto, a Schaeffler Global, ela desenvolveu um plano de ação que inclui várias medidas
de implementações concretas para trabalhar, né, em prol da sustentabilidade, e os indicadores são cascateados pelas regiões. Então, o projeto Optime, ele traz resultados que impactam diretamente esses indicadores através do uso eficiente, né, dos nossos equipamentos, ter eles disponíveis por mais tempo e parar, né, a quantidade de paradas, reduzir esse número de paradas, impacta diretamente nos indicadores de consumo de energia, no consumo de água, consumo de ar comprimido e a emissão de CO2 também. Então, com isso, eu encerro a apresentação aqui da Schaeffler e fico aberto para as interações. Parabéns, Maiara Antunes. Excelente apresentação também. Você enfatizou bastante do processo, né, para um possível modelo de negócio que a gente sabe que estão avançados já com isso, mostra o êxito da experiência, e você até destacou no meio da apresentação também que o processo e os maquinários estão aprendendo também a viver e conviver com o novo normal. Gostei aí da analogia. Então, parabéns também ao Cláudio Castro, né, que está na sala também, e peço a todos que, então, abram as suas câmeras, microfones, para sessão de interação com estas duas magníficas experiências da DataWake, né, Paranoá DataWake e da Schaeffler. Maiara, parabéns, hein? Você fez em 20 minutos Cravados. cravados. E o Gustavo nem falar, né? Conseguiu fazer em 15 de 20, Gustavo. Você está ficando bom nesse negócio aí. Eu perdi aquele tempo no começo lá, fiquei meio preocupado com a bronca. Maiara incorporou aí o padrão britânico, alemão, e acho que a Europa Ocidental toda, Maiara. Legal, Maiara, teu case aí. Legal, parabéns. Muito bom. Bom, nós temos até passado um pouquinho do horário quando as questões são colocadas. Eu, particularmente, hoje, né, até outros aqui, Antônio Carlos, Fábio, a gente tem que sair às 5 até para o outro compromisso, mas o Francisco fará o fecho final no finalzinho. Então, se todos concordarem, Francisco, a gente pode pensar na foto já desta sessão, que a gente tem feito de todas, Perfeito. Enquanto as perguntas começam, as mãos, né, começam a serem levantadas. O Paulo Barcelos, do Ecossistema do Rio de Janeiro, foi novamente o mais rápido. Acho que de manhã também havia sido. Ele é sempre muito rápido. Antes de vocês levantarem as mãos, deixa eu aproveitar a foto que o Ari pediu. Abaixem as mãos um pouquinho. Depois... Todos que não abriram a câmera, por favor, abram as câmeras, que eu estou com a minha Polaroid prontinha aqui para bater a foto, hein? Ela continua funcionando. Fiquem tranquilos que depois que eu revelar, eu digitalizo e mando a foto para vocês, tá? Estou com a Polaroid na mão aqui. Tá certo. Deixa eu só abrir aqui a exibição em modo galeria, para que todos apareçam direitinho. Então, todos aí com a câmera aberta, atenção. Sorriso Brasil Digital. X. Vamos ver aqui. Agora pode dar sequência aí, que eu vou ver se revelo rapidamente essa imagem para vocês. Muito bom. Na medida do possível, somos um grupo aí, né, seleto de 20 pessoas aproximadamente, acho que é isso. Então, perguntas um tanto quanto objetivas, as respostas, para dar tempo de um maior número de pessoas participarem. Ari, a foto ficou boa, viu? Você... Consegui revelar rapidinho aqui. Agora, Francisco, a gente passa pela avaliação da Academia Brasileira de Qualidade. De manhã foi pela Fundação, tá? Agora é Academia. Né, o doutor Jairo. Então, Paulo César de Araújo Barcelos, por favor. Olá, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez, parabenizar a Maiara e o Gustavo. Gustavo, eu tive a felicidade de falar presencialmente lá no prêmio, né? Eu sou fã dessa iniciativa tua aí. Então, eu vou direcionar uma pergunta mais para o Gustavo, então, que é para a gente ganhar tempo aqui. Cara, acho fantástico essa virada de
de mesa, essa virada que você consegue dar na empresa ali. E quando você começa a trazer as novas tecnologias, eu queria que você fala bastante sobre a questão das pessoas ao centro, que você puder dar uma palhinha rápida dos grandes desafios nessa questão da mudança cultural, na mudança da gestão das pessoas, mudança da cultura. Você logicamente, como a grande liderança ali, foi puxando isso, mas como é que foi lidar fazer a galera te apoiar nessa mudança, comprar essa ideia, enfim, puder dar uma palhinha sobre isso. Obrigado. Cara, é assim, eu acho assim, a mudança cultural é muito importante, porque é uma das coisas fundamental para a transformação digital acontecer, porque nem sempre você precisa das pessoas para criar. Primeiro, você precisa da mudança cultural para o líder da organização acreditar que isso é importante. Depois você tem a organização inteira entendendo que também é importante. E aí você tem que lidar com o desenvolvimento das pessoas, mas tem aqueles que querem, que têm dificuldade e querem, e tem aqueles que têm dificuldade e não querem. Então, eu vou te falar que assim, faz parte do aculturamento você detectar quem são as pessoas na curva normal, né? Os entusiastas, os pragmáticos, os conservadores que querem, mas tem aqueles céticos que não querem. E aí esses vocês têm que conversar com muito carinho ali, porque senão a cultura não para em pé. Agora, é muito legal, assim, no nosso caso, a gente tem essa escola digital, né, que treina 50 filhos de funcionário, que de alguma maneira você também cria um ambiente na fábrica super legal. Por exemplo, eu tenho filhos já digitalizando a célula do pai que está na produção. Então, você contamina positivamente o ambiente. Agora, só para concluir, a palavra digitalização é muito abrangente. Eu posso escanear um papel e falar que eu digitalizei o papel, como o Francisco brincou aqui com a foto, né? Então, é muito importante você abrir espaço para discussão filosófica da digitalização. O que é a digitalização? Né? Qual a diferença de automação para digitalização? Então, essa catequese, né? Conceitos, porque é tudo muito novo e abstrato, né? São conceitos abstratos. Então, é isso. Ok, muito obrigado, Gustavo. Interessante a resposta, gostei. Valeu, obrigado. Curador, professor Fábio Bordim. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, parabéns às duas empresas e às duas apresentações, né? Do Gustavo e da Maiara, né? Bem concisas, bem objetivas. E as duas apresentações citaram que estão em processo, né, de externalização dessas experiências, né? Buscando criar elementos de venda, mercado, né? E eu queria um breve testemunho de vocês, até que ponto ter vivido essa experiência internamente, as resistências, né, está ajudando, e como é que está esse estágio em termos de convencer agora, não mais as suas equipes, mas as equipes das empresas que vocês vendem ou têm o objetivo de vender o produto, né? Como é que está sendo agora essa experiência de fora, né, de identificar na curva, né, os entusiastas, os early adopters, né, os resistentes, para que isso alcance mercado e tenha, então, escalabilidade e replicabilidade fora das experiências que vocês têm nas suas empresas. Deixar para a Maiara primeiro, primeiras damas. Na verdade, eu vou passar a palavra para o meu diretor, o Cláudio Castro. Cláudio, muito você bom. está aí? Sim. Sim, boa tarde a todos. Bom, parabéns. A Maiara foi inteligente, ela pediu ajuda para os universitários. Eu pedi. Eu acho que ele vai falar com muito mais propriedade. Boa, Francisco. Boa. Bom, parabéns aos dois pela apresentação. Essa é uma parte interessante, viu, Fábio? Porque quando você só leva uma ideia, o que a gente observou é uma baixa aceitação do mercado. Mas como nós criamos esse piloto interno e praticamos ele, então isso acabou sendo a vitrine para esses clientes. E aí, é claro, aquele que não acredita, num primeiro momento ele continua não acreditando, mas aquele que tem uma esperança, que entende, que quer avançar na transformação digital, quando ele vai e olha esses dados e fatos
que a Maiara apresentou, isso se torna já um grande argumento de venda. Então, a gente está observando uma aceitação muito grande do mercado, baseado exatamente nessa experiência interna que nós tivemos. Legal. Posso também falar aqui da nossa experiência. Eu acho assim, o mercado está muito carente. Então, como o Castro disse, quando você tem um case interno e você usa a sua fábrica como laboratório, dá muita segurança para as outras empresas avançarem, e as empresas elas querem mais agora, né? Então, a experiência de implantar em outras empresas foi muito legal, porque fez a gente ter que fazer o que os caras chamam de stack de tecnologia, que é toda a arquitetura mais robusta, e é mais robusta tanto para os clientes quanto para a própria Paranoá. E essa robustez, hoje eu vejo a importância dela, porque o banco de dados sendo robusto e tudo, é a forma como a gente tem agora de conectar, por exemplo, LLMs. Então, assim, LLM é o chat GPT, ou a própria chat que você pode criar. Então, assim, o mais legal é que o fato de ir para fora faz a gente ter que melhorar internamente até, certo? E aí essa melhoria faz a gente habilitar mais possibilidades ainda, né? Que é super legal. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Mais alguém com a mão levantada? Senão eu faria uma. Ah, nós tivemos o Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos, por favor. Olha, duas experiências fantásticas, duas apresentações muito bem feitas. Parabéns, Maiara, parabéns, Gustavo. A minha pergunta é assim, a gente sempre fala que a transformação que a gente faz na empresa, e que atualmente a gente fala em transformação digital e inovação, tem que trazer um propósito, né? E as pessoas têm que se unir nesse propósito. Minha pergunta, em ambos os casos, vocês fizeram uma transformação fantástica. Começaram essa transformação na cultura, porque é onde tem que começar. Eu queria saber dois ganhos que vocês tiveram ou não nessa experiência toda. O primeiro, o ganho econômico, financeiro, trazendo maior rentabilidade para a empresa, e o ganho de engajamento de pessoas, reduzindo o turnover do time. Como que foi essas duas experiências, dois ganhos nas duas experiências? Bom, vamos lá. Em relação a ganhos econômicos, a gente conseguiu. Não precisa falar quanto, só falar que foi bom. Não, assim, imagina a gente dobrou a capacidade da fábrica com praticamente os mesmos ativos. Você traz também uma paz para o chão de fábrica, porque o operador, diante de um plano de controle, que a gente sabe como é que ele tem que saber pegar o plano de controle. Antigamente, agora, né? Até então, ele tem que pegar o plano de controle, ele tem que colocar os dados na máquina, ele tem que registrar tudo, e ele tem que medir a peça a cada 50 peças e tal. Então, imagina isso, simplesmente desaparece e o operador simplesmente vai receber a orientação do sistema. Então, operador, por favor, pega essa peça agora e meça ela. Só que ele tem um equipamento de medição integrado por Bluetooth. Ele não tem nem que registrar nada. Aí ele mede, o sistema automaticamente já registra, já entra a carta CEP automática. Aí, quem que chama a empilhadeira? A máquina, então não é mais o líder. Quem que escolhe onde cada operador vai trabalhar? É o sistema. Então, cara, você tira medo e ansiedade e angústia do chão de fábrica, né? Porque a matéria-prima, a causa de uma ansiedade é medo e a causa de uma angústia é dúvida. Então, a todo momento, você está tirando medo e dúvida. Então, você está aumentando a qualidade de vida. Claro que o processo, quando a gente digitalizou a fábrica, o pessoal chamava de Big Brother digital, mas no final do dia, no final de alguns dias, né, meses, eles falam assim, cara, mas isso aqui veio para ajudar, não veio para... Claro, meu, é igual você passar do pedágio sem parar, ou você parar na casinha, abrir a porta, a janela, pegar o troco, quer dizer, totalmente diferente, Então, assim, cara, ou um RPA numa área administrativa, ou em compras, você ajuda o comprador a comprar melhor. Então, a gente busca sempre tornar a vida das pessoas no mundo digital muito melhor do que era. E os resultados vêm. Cara, você comparar uma coisa com a outra é incomparável. Legal, bacana. O turnover caiu
O turnover, cara, o turnover a gente tem aqui na fábrica, a gente tem objetivo de turnover, na verdade, né? A gente troca X%, até para provocar a evolução das pessoas. Mas o turnover, eu digo assim, o turnover tem muito a ver, Antônio, com o momento de mercado também, né? Então, o Brasil aquecendo, o turnover fica mais forte. Mas o fato é que é o seguinte, eu digo assim, numa fábrica digital, a manutenção do jovem é muito mais fácil. O jovem não quer mais pegar um plano de controle e não quer ficar apontando o negócio no registro do negócio. Então, eu vejo, a minha fábrica tem fábricas digitais e fábricas não digitais. Quem trabalha na fábrica digital não quer mais voltar para a fábrica analógica. Tá? Então, porque é muito mais fácil operar uma fábrica digital. Então, nesse sentido, é muito mais fácil de reter as pessoas, porque o chão de fábrica, cada dia, perde mais espaço no mundo, né? Ferramentaria está com um grande problema das pessoas quererem trabalhar. Então, numa linha que o cara tem um computador que vai falando para ele, a retenção é muito maior. Muito obrigado, Legal. Gustavo. Bacana. Bom, eu peço, antes de passar a palavra para o Francisco, então peço licença para sair, como mencionamos. E, Francisco, por favor, com você e depois a finalização desta bela sessão também. Tchau, pessoal. Obrigado, Ari. A todos. Obrigado, Antônio. Obrigado, Ari. Boa reunião para vocês. Obrigado, aí. Antônio. Uma reunião importante do Conselho do Ecosistema do ABC. Portanto, é preciso dar continuidade a tudo. Vamos lá. Parabéns mais uma vez. Se alguém mais tiver alguma dúvida ou sugestão, pode levantar a mão. Mas enquanto isso, vocês não levantam a mão, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Guilherme Cavalieri, né? Guilherme Cavalieri, especialista nosso, embaixador do nosso movimento em pessoas, né? Pensa numa pergunta que você gostaria de fazer para ambos e também para o Jairo, que é um grande especialista, né, em qualidade, né? Então, porque a nível de qualidade, né, de processo, de produto, né, de atendimento a cliente, o que você gostaria de perguntar para os nossos colegas? A gente vai seguindo aqui uns 5 minutinhos a mais, se vocês puderem, e aí a gente ouve a pergunta de vocês e a resposta de ambos. Ô Francisco, muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu acabei entrando um pouquinho atrasado na apresentação, mas deu para pegar muito bem, e o caso é muito bacana, né? Na verdade, assim, quando a gente olha para o ambiente de fábrica, algo que eu acredito, né, e faz parte também dessa questão da transformação digital, é exatamente o empoderamento do chão de fábrica, né, dos operadores, etc. Como é que vocês, comparando o impacto, né, da transformação digital, antes e depois, quando a gente fala de autonomia, né, de poder tomada de decisão, etc., do chão de fábrica? Olha, interessante. Para quem puder. Assim, é interessante. O chão de fábrica, ele tem que ter uma autonomia dentro do limite do plano de controle. Porque se o chão de fábrica tiver autonomia fora do plano de controle, essa autonomia é perigosa. Tá? Então, uma das coisas que um sistema digital faz é dar autonomia aonde tem que ter e não dá aonde não tem que ter. É isso que é muito legal num sistema digital. Então, você está falando para o operador medir a cada 50 pés, ele vai ter que medir a cada 50 pés. Então, assim, ou a cada 100 peças, ele tem que levar para o laboratório para medir, a máquina de produção vai conversar com a máquina de laboratório e esperar o cara lá. Se ele não chegar, ele tem que chegar lá. E na hora que a máquina testa, é ela que informa para a máquina de produção o resultado. Então, eu diria o seguinte, aonde entra a autonomia? Por exemplo, a gente está com um módulo de balanceamento prescritivo. Então, a IA sugere a prescrição do balanceamento e o líder é sempre sugestivo. A IA, eu acho que hoje em dia, ela não está madura ainda para, em muitos dos casos, tomar decisão sozinha. Ela sugere para os líderes.
e aí os líderes, aí com autonomia, aí agem, né? Mas tem muita coisa que hoje o operador tem autonomia e que não é para ter. Isso também acontece. Eu gostaria de complementar e depois pedir um depoimento da Maiara, Guilherme. Assim, o que a gente observa? No caso nosso, foi transferida a responsabilidade para o operador. O que antes era tratado por alguém numa central ou numa vistoria que era feito regularmente, isso, através da digitalização, passou sob a responsabilidade daquele que está à frente do equipamento. Ele estava lidando no dia a dia ali, que antes ele simplesmente era um operador, ou seja, apertava um botão, fazia um controle, e ele passou a ter o domínio daquela informação e, com base no domínio daquela informação, ele acionava a manutenção, ele acionava o pessoal de apoio. Então, isso ganhou um sentimento de pertencimento para aquela pessoa, aumentando a responsabilidade dele. E eu gostaria do depoimento da Maiara, porque ela foi entrevistar essas pessoas. Então, você observa a empolgação das pessoas com a tecnologia, né? Então, tirou aquele estereótipo de que tecnologia é medo, é substituição, obsolescência. Não, ao contrário, eu faço parte. Maiara, se você pudesse dar um pouco desse depoimento das pessoas com quem você conversou? Inclusive, eu ia até complementar com isso mesmo, porque acho que quando eu apresentei o projeto para a comissão, eu trouxe esse ponto. Enquanto eu estava fazendo todo esse levantamento para trazer o projeto, eu busquei essas pessoas e acho que foi o ponto que mais me chamou a atenção, de a sensação deles de estarem trabalhando agora de uma forma muito mais autônoma, né? De utilizarem melhor a mão de obra dos nossos funcionários para atuar onde realmente a gente precisa atuar, parar de discutir sobre urgências de paradas e passar a discutir como que a gente pode planejar melhor as nossas mãos de obras, as nossas manutenções, as nossas peças que a gente precisa para realizar essas manutenções. Então, foi algo que me chamou muito a atenção para cada um que eu fui, porque eu via essa empolgação no olhar deles mesmo. Posso até contribuir aí com mais uma coisa que acontece que é muito legal, a gente tinha que treinar os operadores em coisas que não agregavam valor e eram necessárias. E à medida que você digitaliza e você retira essas atividades, elas desaparecem, a mesma quantidade de horas que você destinava a algo, você destina agora sobre o equipamento. Então, você dá treinamento sobre, por exemplo, extrusora. O cara não tem que fazer um monte de coisa que ele fazia, então não tem que ser treinado nisso. Então, vai ser treinado em quê? Em extrusão, em tecnologia de extrusão. E isso realmente é muito legal. Muito bom. Jairo. Obrigado e parabéns. Obrigado. Mas vamos lá. Veja que interessante o processo que a gente solicitou para o formulário, né? No caso, levou a Schaeffler a ir conversar com os operadores para pegar depoimentos. E aí surgiu uma coisa que é de extrema importância, né? O orgulho da pessoa. Ela se sentiu muito feliz de estar fazendo aquilo daquela maneira, né? Isso não tem dinheiro que paga, né? Tem dinheiro que paga. Gente, são 17h09. O Jair acho que deve ter entrado alguma ligação ali. Eu acho que só tenho que agradecer a vocês todos que aqui apresentaram as informações, a quem aqui esteve, está até agora, tanto aqui na sala como via o YouTube, né, os nossos colegas que estão via YouTube. E, enfim, pedi aqui uma salva de palmas para vocês.